Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. Gratidão a todos por mais uma segunda-feira. Gratidão a Deus pelo dom da vida. Clara, boa noite. Seja bem-vinda. Will, boa noite, querido. Seja bem-vindo você também. Eu vou entrar aqui pelo meu perfil particular para ver. Ari, boa noite. Gratidão pela presença lá junto com a gente, viu? Opa, tá dando zurugudum aqui na coisa. Aqui, achamos. Tá aqui, perfeito. O Ari esteve conosco, juntamente com a Daniele, assistindo a live que nós fizemos agora há pouco sobre o livro Palavras de Vida Eterna. E eu usei a expressão do Ari lá, né, Ari? Da pasta de dente. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. E fizemos a mensagem 53 do livro Palavras de Vida Eterna, o Palavra Escrita. Foi muito bom, gratidão por quem pôde estar conosco lá, mas também o link estava disponível, dá para assistir depois. E também amanhã eu estou subindo um vídeo lá no nosso canal do YouTube, então dá para vocês acompanharem também. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Vou mandar os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando. E Ágata, boa noite, quanto tempo? Ágata estava sumida um pouco, trabalhando bastante, acredito, né, Ágata? Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Então, estamos aqui. Vou passar uns recados para vocês. Deixa eu terminar de mandar os aviões aqui. Enquanto a gente manda os aviões, o aeroporto vai crescendo. Carol, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Tarará, Vamos, tanta gente aqui que agora... Ó. Nossa, Ana Tereza fez uma divulgação. Marquinho, boa noite, seja bem-vindo. Ana Tereza está fazendo uma divulgação desse trabalho que nós fazemos do livro Palavras para a Alma. E gente que tem vindo de pessoas acompanhando o nosso perfil agora está aumentando bastante. A gente fica até preocupado, né? Porque com maiores poderes vem maior responsabilidade, como diz o tio Ben no Homem-Aranha, né? Então estamos aqui, deixa eu ver aqui. Tá. Vamos terminando de mandar aqui. Ágata, nós estamos sentindo falta sua também. Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Faz tempo que eu não vejo você em live, né, Ágata? A Ágata está trabalhando bastante, acho que é isso. E faz parte, né? Trabalho também precisa. Como aconteceu com a Flavinha semana passada, eu acredito que até por conta dos seus compromissos profissionais, ela não conseguiu fazer o Evangelho no Lar de ontem, tá? Mas o compromisso profissional faz parte, né? A gente não pode... esquecer dos compromissos. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Né? Já mandei alguns aviões. Helena, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela presença. Bom, Ângela, boa noite, seja bem-vinda. Hoje nós tivemos a participação no Instituto Eurípides, que é do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aqui de Araraquara. Eles fazem as lives às segundas-feiras, imagino, Agatha. Eles fazem as lives às segundas-feiras às 19h30 pelo canal do YouTube e pelo Facebook. E eu fiz o compartilhamento do canal do YouTube e amanhã eu vou subir o vídeo também no nosso canal do YouTube. Aqueles que quiserem assistir, conversávamos sobre a mensagem 53 do livro Palavras de Vida Eterna. O tema foi Palavra Escrita. No dia 16 de setembro, sexta-feira próxima, vou estar participando com a nossa querida amiga Elaine Menato, tá? E nós vamos fazer uma live às 18 horas do dia 16/9, sexta-feira, sobre um tema Orientações Espirituais. Leituras edificantes, boa noite, sejam bem-vindas.
E então, orientações espirituais com Elaine na próxima sexta-feira, às 18 horas. E no domingo estarei participando de uma live do Lar de Jesus. Deixa eu ver certinho o horário para não falar certinho. Daniele chegou com a gente. Boa noite, Daniele. No domingo, às 19 horas, pelo lar.d.jesus. E o tema será Gratidão e Gentileza a Serviço do Bem. Hélio, boa noite, seja bem-vindo. Então, as nossas lives que nós temos programadas aí, sexta-feira às 18 horas e no domingo às 19 horas, ok? E o que eu ia falar para vocês também? Bom, nós estamos fazendo as lives, como vocês sabem, segunda e terça-feira com este livro, Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Boa noite, Jucimara. E na quarta-feira, Palavras para a Alma. E vamos falar sobre desafios de Palavras para a Alma de Ana Teresa Camasmi, segundo capítulo deste livro. Tá? Convido vocês para estarem conosco na quarta-feira também. Eu queria fazer um comentário o que aconteceu na sexta-feira, quando fomos... sábado, gente. Sábado fomos fazer uma live, né, do Refletindo com Amigos, e aconteceu um probleminha muito estranho. Um problemaço, na verdade, né, um problemaço, porque a gente não conseguia abrir a live normalmente, sem problema nenhum, só que quando eu ia trazer a Daniele, travava a live. Tentei várias vezes, tentando trazer a Daniele e ela pedindo para participar, mas o problema continuava. E a solução qual foi? A Daniele abrir a live e me trazer de convidado. Mas fizemos a live, demos conta do recado, graças a Deus. Como a Daniele falou, nós somos brasileiros e brasileiro não desiste nunca, né? E dando sequência, o que aconteceu? Percebi que também na live de ontem, do Bom Chiquinho, Luiz Fernando, o Ari tem a live das reunião das 15h30 às 20 horas. Perfeito. Não, mas Ari, é sexta-feira, tá? Sexta-feira, que eu tenho com a Elaine e no domingo com o Lar de Jesus, tá? E então, o que aconteceu? Ontem, o Luiz Fernando, o Bom Chiquinho, estava fazendo a live e tentava trazer o Sávio, e deu o mesmo problema, eles tiveram que fazer invertido, como aconteceu conosco. Não sabemos o que acontece, mas, Lindami, boa noite, seja bem-vinda. São os percalços do Instagram, e a gente tem que buscar mecanismos, né, para que a gente consiga sair daquela enrascada. E deu certo, graças a Deus, tanto nós conseguimos fazer a live com a Daniele, como o Sávio conseguiu, o Luiz Fernando conseguiu fazer com o Sávio, né? Então deu tudo certo. Helena, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu fixar o comentário aqui, acho que agora fixou. Adversário sutil. Gente, fiz até uma postagem nos stories com uma música assim, tararã, né? Um estresse assim, uma música meio estressante. Eu gostaria. Ontem foi igual, Ari. Aconteceu a mesma coisa com eles. Vamos rezar para que até sexta-feira as coisas estejam melhor. E vejo que não são todos os perfis que está acontecendo esse problema, porque tem várias pessoas fazendo live em dupla e não tem acontecido esse problema. Mas vamos rezar para que até sexta-feira e as coisas já estejam em ordem, porque vamos fazer uma live com a Elaine na sexta-feira. Gente, adversário sutil. É uma palavra complicada, né? Adversário, aquele que tem algo contra a gente. E vejam que de forma muito interessante, o Jerônimo colocou o título dessa mensagem, a parte adversativa, né? O adversário, e a parte da sutileza. A parte da sutileza. Então vejam que coisa interessante. Se por um lado você tem o adversário, por outro lado você tem a sutileza. E como é perigoso esse adversário sutil.
Não está aparecendo fixado, Ari? Não, está sim. Demorou para fixar, mas agora está aparecendo. Estou acompanhando aqui pelo outro celular também, tá? Dirce, boa noite, seja bem-vinda. É que não estava fixando no começo, viu, Ari? Mas agora está fixado. Então, esse adversário sutil, eu não vou dar spoiler ainda, só aqueles que já têm o livro, e por falar no livro, aqueles que tiverem interesse neste livro em PDF, é só mandar um direct para mim com o seu e-mail que eu faço o encaminhamento, tá? Boa noite, Jair, seja bem-vindo. Jair, aproveitando o ensejo que você está aqui conosco, deixa eu colocar um detalhe antes de a gente começar a nossa live propriamente dita. No sábado eu fui fazer uma live com a Daniele e deu um probleminha de trazer o convidado, né? Eu vi que vocês fizeram a live e não teve problema, funcionou normalmente, mas eu não estava conseguindo trazer a Daniele de convidada. Tentava mandar convite, não dava certo, ela pedia para participar, travava a live, e a solução foi a gente inverter, a Daniele abrir a live e eu vir de convidado. Ontem aconteceu a mesma coisa na live do Luiz Fernando, o Bom Chiquinho, com o Sávio. O Sávio teve que abrir a live para trazer o Luiz Fernando. Então, alguns perfis têm dado esse problema, eu acredito que de vocês não, né? E a gente vai torcer para que isso volte à normalidade daqui para frente. São aquelas situações que acabam acontecendo no Instagram, né? Bom, gente, então aqueles que tiverem interesse no Escalada de Luz em PDF, só mandar um direct para mim com o seu e-mail que eu estarei encaminhando. E quem será esse adversário sutil? Quem será esse adversário sutil? Cada um de nós temos um adversário, né? Cada um de nós temos um adversário. E a gente quer saber qual o maior adversário que nós temos? É aquele que quando a gente acorda pela manhã, vai até o banheiro, abre a porta e se depara com o espelho. Esse é o maior adversário que nós temos, nós mesmos. Mas o Jerônimo não vai se referir a esse adversário, que somos nós que conspiramos muitas vezes contra nós mesmos. Por incrível que pareça, nós conspiramos contra nós mesmos, nas coisinhas mais corriqueiras. Vamos falar de umas coisas habituais? Eu tenho que fazer uma reeducação alimentar. Aí você começa ali, você já, 2, 3 dias, você já descamba de novo. Você vai ter que fazer uma atividade física, você fica com preguiça, você arruma 1000 desculpas para não fazer aquilo que você precisa. Estamos falando apenas e tão somente nas ordens materiais. Quando a gente fala, então, da nossa tão famosa reforma íntima, a gente já se depara com o adversário mais sutil ainda, que é o nosso comodismo. Não, eu tenho tenho várias encarnações, não preciso recuperar a minha encarnação nesse momento. Não, eu tenho a vida inteira pela frente, eu tenho outras vidas, para que eu tenho que resolver os meus perrengues nessa vida? Então a gente vai sempre protelando, a gente sempre vai criando problemas, justificativas para a gente não fazer aquilo que precisamos. Mas é importante que a gente tome consciência e pare de trabalhar contra a gente mesmo, né? Não é o outro, o adversário não é o outro, o adversário somos nós mesmos e a gente arruma justificativa, desculpa. Não, hoje eu não vou fazer uma caminhada porque eu estou muito cansado, fui dormir muito tarde ontem à noite. Não, agora está muito frio. Não, está muito calor. Não, está chovendo. N desculpas nós vamos arrumar para não fazer aquilo que precisamos fazer. E para a reforma íntima, então, né? Para quê? Vamos, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, que nem fala a música do Zeca Pagodinho. Mas não é assim que funciona. Não é a vida que tem que deixa a vida me levar. Nós temos que levar a vida de uma maneira responsável, que estamos encarnados para evoluir, para progredir. Mas vamos ver o que o Jerônimo nos traz. Qual é o adversário sutil que o Jerônimo coloca para nós, tá? O adversário sutil. O que mais infelicita o homem, fazendo-o triste e desesperado, é um inimigo terrível
que ele carrega dentro do próprio coração. Quem será, hein? Quem será esse inimigo terrível que nós carregamos dentro do próprio coração? Referimos-nos ao medo. O homem tem medo de amar, medo de sorrir, medo de ser honesto, medo de ser humilde, paciente e compreensivo. E com isso mesmo, ele se entrega à falsa coragem do ódio, da vingança, da mentira e da desonra de si mesmo. Por isso, convive com a péssima companhia do orgulho, assenta-se no trono da vaidade e deixa-se coroar com as flores da ilusão. E aplaudido pelos nécios como sendo um herói, é por dentro de sua própria consciência um refém do medo, pois ele sabe que seu encontro com a justiça divina é inevitável. Tenha, pois, irmão querido, a suficiente coragem de ser bom. Afaste-se, ainda hoje, do terrível adversário que é o medo e começará a ser feliz. Bom, o Jerônimo está se referindo ao medo, né? Nós nos referimos a esse medo realmente terrível que a gente traz dentro do coração. Tem gente que tem medo de amar por conta de que pode sofrer. Medo de sorrir e as pessoas abusarem do seu sorriso, da sua gentileza. Medo de ser honesto, né? No Brasil, o país daquele que só quer levar vantagem, e a gente critica tanto os nossos representantes, criticamos tanto os nossos representantes que são corruptos, que são isso, que são aquilo, mas se nós estivéssemos no lugar deles, será que não faríamos pior? A honestidade é uma coisa muito importante. E por mais que às vezes a gente tenha possibilidade de levar vantagem em alguma situação, é importante que a gente se conscientize que o mal, a desonestidade que você faz para um irmão, você paga na frente. Cláudia, boa noite, um beijo para você, para o Everton, para a Mari. Então, não temos que ter medos de ser honestos. Medos de ser humilde, como coloca aqui, né? A humildade, nós conversávamos na quarta-feira passada, no texto, sai do meio do povo mesmo, não surge do nada. É verdade, Marcelo falou a verdade, o político sai do meio do povo, ele não aparece, né? Não brota de qualquer lugar, não. É de nós mesmos, né? Como eu estava falando da humildade, né? Medo de ser humilde, mas humilde, na verdade, não é aquela falsa humildade. O meu maior defeito é a humildade, né? Como as pessoas usam costumeiramente. Como se humildade fosse um título a ser estampado num diploma e colocado na parede. Não. A humildade é reconhecer-se pequeno frente aos desígnios de Deus. Medo também de ser paciente e compreensivo. Gente, difícil, né? Ser paciente, compreensivo, compreender o outro. Compreender que o outro está no estágio evolutivo diferente do nosso e que nós estamos vivendo dentro das nossas possibilidades. Dentro das nossas possibilidades. Então, compreender que se já erramos muito, os nossos irmãos ainda têm direito de errar. Estamos todos num processo de crescimento. E quando você tem medo, né, como ele fala assim, que o homem tem medo de amar, de sorrir, de ser honesto, ser humilde, paciente, compreensivo, ele fala para nós que aí a gente se entrega à falsa coragem do ódio, da vingança, da mentira, da desonra de si mesmo. Olha que coisa, né? Desonra de si mesmo. Boa noite, Lavínia, seja bem-vinda. A desonra de si mesmo
Não tem coisa pior que você se sentir tão mal assim, né? Não é que alguém te desonrou, você mesmo pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos e guardando situações, né, de falsa coragem, né, como do ódio, da vingança. Olha, gente, que coisa feia, né? Vingança. E as pessoas falam assim, vingança é um prato que se come frio. Aquela coisa calculista. A pessoa te fez algo, você não consegue perdoar e você quer se vingar a todo custo. Você fica esperando uma oportunidade de tocaia para dar o bote. Que sentimento mesquinho, né? Que sentimento mesquinho. Olha, gente, eu acho que a gente tem muita coisa para aprender. Tem muita coisa para a gente aprender ainda. E não é fácil, não. Não é fácil. Não é porque a gente fala assim, olha, vamos nos libertar do ódio. Porque o ódio é um sentimento muito pesado, né, gente? A gente fala assim, a escala dos sentimentos vem da mágoa, do ressentimento, do rancor e chegar no ódio. Para chegar no ódio, gente, olha, tá tenebroso mesmo, tenebroso. A gente trazer esse sentimento nocivo dentro do coração é sinal que estamos doentes, sim. Estamos doentes e que precisamos buscar um médico urgentemente. O médico Jesus, que possa nos ajudar. Wilton, boa noite com Jesus, meu querido. Então é importantíssimo que a gente cuide dos nossos sentimentos. Não vamos admitir que o ódio, o rancor, o ressentimento e a mágoa façam moradas nos nossos corações e expulsarmos qualquer sentimento de vingança, qualquer sentimento, desejo de vingança, porque a vingança conspira contra nós mesmos. Tem um ditado que fala assim, se queres ser feliz por um dia, vinga-te. Se queres ser feliz para sempre, perdoa. Perdoar, gente. É difícil perdoar, Aloysio. Pensa que é fácil o que eu estou passando, o que eu passei? Sim, gente, ninguém está dizendo que é fácil. Mas nós estamos aqui para progredir, para crescer, para evoluir. E essas situações vão ser recorrentes em nossas vidas. Não pensemos nós, que quando a gente estiver no planeta regenerado, não vamos passar por essas provas para verificar se a gente já conseguiu perdoar. Quantas vezes tem que perdoar, meu irmão? Perguntou Pedro ao mestre. Será 7 vezes? E Jesus responde, não, Simão. Não vos digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E a gente que é matemático poderia dizer, então 490, estou liberado, não preciso perdoar mais. Não. 70 vezes 7, o mesmo erro, o mesmo defeito, a mesma falta praticada por aquele irmão contra nós mesmos. Então, vamos nos libertar, né, da mentira. Porque quando a gente fala da mentira também é uma outra coisa muito ruim, né? Diz que para você conseguir contar uma mentira é fácil, mas você manter essa mentira intacta, você vai ter que contar 10 outras mentiras para justificar aquela mentira. Então eu prefiro que você fale a verdade. Porque às vezes você falou uma mentira para uma pessoa, você contou um determinado fato para o A. Para o B, você conta um fato totalmente diferente. E para o C, um fato totalmente diferente ainda. Três mentiras. E um belo dia você esquece que A, B e C estão ali juntos e você encontra com o D. E você vai contar a mesma história, só com uma outra versão. E cada um deles vai olhar para você, pera um pouquinho, você não falou que era isso? O outro, você não falou que era isso? Você não falou que era isso? Não, não é bem assim. Então, falemos a verdade. Que você fala a verdade, não tem o que se preocupar. Né? Quando a gente fala a verdade, não temos que nos preocupar. Ele vai continuar dizendo, né? Por isso que o homem convive com a péssima companhia do orgulho. Assenta-se no trono da vaidade e deixa-se coroar com as flores da ilusão.
O orgulho, oh gente, eu tenho um orgulho de quê, gente? Vaidade. A ilusão que a gente está vivendo aqui como se fosse a única vida que a gente vai ter. A vaidade, o orgulho, né? Essa ilusão é muito difícil, né, para a gente combater. Mas as grandes chagas da humanidade é o orgulho e a vaidade. Então a gente tem que trabalhar. Temos que ter cuidado com o corpo, sim, temos que cuidar do nosso veículo físico, mas a gente não pode cuidar do corpo como se fosse o único instrumento da nossa encarnação. Ele é um instrumento que se vale o nosso espírito para seguir essa jornada evolutiva. Então, é importante cuidar do corpo e cuidar da mente, e também da nossa vida espiritual, que é a verdadeira vida. Portanto, não vamos deixar as coisas cuidar apenas de uma parte, a parte material. Vamos cuidar também da parte espiritual. Ele continua dizendo assim, né? Que o homem é aplaudido pelos nécios, né? Pelos despreocupados da vida, né? Por aqueles doidos da vida que não se preocupam com nada, como sendo um herói. E ele é por dentro da sua própria consciência um refém do medo, pois sabe que o seu encontro com a justiça divina é inevitável. Os incautos, né, vão aplaudir como se você fosse um herói. Mas você, no seu íntimo, você vai saber que aquilo que você está fazendo não é certo. E que você vai se dar conta, num futuro, não tão distante, da justiça divina. Aquele tribunal austero que vai ser montado, só que não. O tribunal da nossa própria consciência, que nos acusa que quando a gente faz algo que não é bom, que algo nos incomoda. Então, lembrarmos disso, que por mais que a gente se saia da vida aqui como um falso herói, cheio de títulos, de propriedades, de vaidades, de orgulho, de prepotência, de arrogância, com ódios, mágoas, ressentimentos, rancores, tudo isso depõe contra nós mesmos no tribunal da nossa consciência. Isso é inevitável, inexorável. E ele vai concluir então, com muita propriedade, o Jerônimo dizendo: tenha, pois, irmão querido, a suficiente coragem para ser bom. Afaste-se ainda hoje do terrível adversário que é o medo e começará a ser feliz. Vejam, ele está falando para a gente se afastar do adversário que é o medo, para que a gente seja feliz. Só que esse medo muitas vezes vem disfarçado de comodismo, de timidez, de eu tenho receio, não vai falar que é medo. Então, para que a gente consiga adquirir a nossa felicidade tão almejada, é importante que a gente busque se libertar das amarras do medo, da angústia, do ressentimento. E para isso buscar, no grande médico das almas, o nosso Mestre Jesus, o socorro e o lenitivo para as nossas dores, que certamente Ele virá nos apoiar e nos dar a orientação espiritual que necessitamos. Eu vou refazer a leitura para quem chegou depois, só para dar sequência aqui, né? O adversário sutil. O que mais infelicita o homem, fazendo triste e desesperado, é um inimigo terrível que ele carrega dentro do próprio coração. Referimos-nos ao medo. O homem tem medo de amar, medo de sorrir, medo de ser honesto, medo de ser humilde, paciente e compreensivo. E com isso mesmo ele se entrega à falsa coragem do ódio, da vingança, da mentira e da desonra de si mesmo. Por isso, convive com a péssima companhia do orgulho,
assenta-se no trono da vaidade e deixa-se coroar com as flores da ilusão. E, aplaudido pelos nécios como sendo um herói, é por dentro de sua própria consciência um refém do medo, pois sabe que o seu encontro com a justiça divina é inevitável. Tenha, pois, irmão querido, a suficiente coragem de ser bom. Afaste-se ainda hoje do terrível adversário que é o medo e começará a ser feliz. Para a noite de amanhã, nós teremos o texto chamado Fidelidade. Fidelidade, olha só. Fidelidade no sentido amplo, hein? Sentido amplo que Jerônimo vai trazer a palavra fidelidade. Não está referindo apenas e tão somente nas relações afetivas. Então amanhã nós vamos conversar sobre fidelidade, tá? E antes de nós passarmos para as nossas vibrações, eu vou convidar também a todos para que estejam conosco na próxima quarta-feira para estudo do livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasvi. E vem um desafio muito grande para nós. Mensagem desafios, tá? Desafios. É importantíssimo, vale muito a pena, tá? Conto com a presença de vocês. Estou abrindo aqui então já a página de vibrações. Vamos colocar então a melodia para que a gente possa ver as preces, né? Neste momento, então, gostaria de convidar vocês, aqueles que quiserem, colocar um copo com água, pedindo a irradiação, a fluidificação dessas águas, que a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes esteja junto conosco. Sim, Ágata, às 22 horas, tá? Às 22 horas, na próxima quarta-feira. Palavras para a Alma. As nossas lives acontecem sempre às segundas, terças e quartas, às 22 horas. Com exceção do Refletindo com Amigos, que é um sábado por mês às 21, tá? Então agora, sintam-se à vontade, se quiserem colocar um copo com água, tá? Podem marcar os nomes também, que a espiritualidade amiga certamente vai envolver esses nomes que vocês estão em pensamento e em coração. Convidamos então assim, aqueles que se sentirem confortáveis, fecharmos os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos relaxando, vamos soltando lentamente o ar. Vamos então também nesse momento deixar-nos envolver pelos acordes suaves desta melodia que embala os nossos corações, refrigera nossa alma e nos traz a paz interior. Pelos acordes desta melodia, vamos dirigir até o nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que possa derramar bênçãos de luz sobre cada um de nós que se encontra nesta live, que vai chegar depois para assistir ou que já passou por ela. Envolva os nossos lares, os nossos familiares, nossos entes queridos. Envolva os nossos ambientes de trabalho, de estudo ou mesmo de lazer. Proteja-nos, Mestre, onde formos e estivermos, com um halo de proteção que nos torna unidos ao seu coração, ao seu pensamento. Aqui nos encontramos para rogar bênçãos por cada pessoa que nos pediu prece, pessoas encarnadas ou desencarnadas, pessoas que estão nos hospitais ou em seus lares sofrendo alguma doença física, mental e emocional, pessoas que estão perdidos nas ruas, abandonados, muitas vezes pelos vícios, pelas drogas, o alcoolismo,
outros abandonados em asilos, orfanatos ou prisões. Mestre, ampare os nossos melhores propósitos, possamos receber as bênçãos de luz e sermos o refletor dessa luz a tantos corações aflitos. Que nós possamos ser uma centelha divina a levar uma palavra de conforto, um gesto de carinho a cada irmão que sofre. As pessoas cujos nomes estão abertos na tela possam receber as melhores vibrações de paz, equilíbrio espiritual, físico e emocional. Ó Mestre, somos gratos pela oportunidade desta reunião, somos gratos pela companhia desses amigos queridos que todas as noites nos acompanham de coração para coração. Rogando ainda a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar essas águas, que elas recebam o remédio lenitivo de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos, dizemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Olá, Valéria, boa noite. Josino, boa noite. Chegaram pela prece. Gratidão a cada um de vocês. Amigos, desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.